Bom dia, galera. Então vamos dar início aqui à química orgânica, né? Então o que é química orgânica? É a química que estuda os compostos do carbono, ou seja, carbono é que vem de outro ser vivo. Esse elemento químico carbônico vai ser o mais estudado agora nesse conteúdo de química orgânica. Orgânica quer dizer, vem de um ser vivo. É uma química diferente que vocês já viram até agora. Vejamos agora um pouco mais desse elemento químico tão importante. Tá? É o que mais nós vamos trabalhar nessa química ao decorrer desse ano, esse composto de carbono. Característica do átomo de carbono. Quais a característica principal dele? O carbono é tetravalente. O que significa? Significa que ele faz 4 ligações nessa última camada, ou seja, na camada de valência. Então ele faz 4 ligações. Se eu sei que ele faz 4 ligações, então ele pode ligar com ele mesmo ou com outro elemento. Lembrando que cada risquinho desse aqui é a quantidade de ligação que ele está fazendo, tá? Lembrando que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Por isso que ele é considerado como um elemento tetravalente. Valente quer dizer a camada de valência. Que camada de valência? Quando eu vou distribuir o elemento, você já deve ter visto isso na primeira série do ensino médio, onde a gente vai distribuir na primeira camada, 2 elementos, na segunda camada, 8 elementos, e assim sucessivamente, dependendo de quantos elétrons tem o átomo. Nesse caso aqui, o carbono, na sua última camada de distribuição, vai ter 4 elétrons. E ele está localizado na família, então, 4A. Então, o carbono forma ligações múltiplas, como ligações simples, duplas e triplas. O que é isso, simples, duplas e triplas? É o seguinte, olha aqui. Aqui está um átomo de carbono e outro átomo de carbono. Eles ligaram aqui com um tracinho só. Essa é ligação simples. Quando ele vai fazer ligação dupla, ele vai usar 2 risquinhos. Quando ele vai fazer ligação tripla, ele vai usar 3 risquinhos. Não existe mais que tripla, tá? O máximo que a gente vai encontrar são ligações triplas entre cadeias de carbono. Olha aqui, esse carbono aqui, ó. Ele fez 4 ligações, 3 com esse carbono e uma aqui. Ah, e essa aqui, ele vai ligar com quem? Ele vai ligar com hidrogênio, tá? Hidrogênio é um elemento químico que só tem uma ligação, tá? Então ele é monovalente, ele só liga uma vez. Então aqui entra um hidrogênio aqui, tá? Aqui, ó, assim sucessivamente. E esses carbonos se juntam e formam cadeias. O carbono liga-se várias classes de elementos químicos, pois está a meio caminho entre os metais e os não metais. Então, na tabela periódica, as famílias são divididas em metais e não metais. E aí o grupo A vai até 8A, que são os gases nobres. Então a família do carbono está em 4A, então ele está na metade, se eu pegar só os elementos do grupo A. Característica do átomo de carbono. O carbono, então, forma cadeias. Nós vimos que ele é tetravalente, que ele tem capacidade de ligar 4 vezes. E ele forma cadeias enormes, tá? Então, olha aqui, esse carbono ligou com esse ligou com esse ligou com esse ligou no oxigênio. A gente tem que entender a localização do elemento químico na tabela periódica. Se eu entender isso, eu vou saber quantas ligações esse elemento faz. Então, o carbono está na família 4A, então ele faz 4 ligações na sua última camada. O oxigênio está na família 6A, então para ele chegar a 8, ele precisa de 2. Então ele faz 2 ligações. Hidrogênio ele é um gás que não está em família nenhuma, mas ele fica representado na família 1A. Então ele faz uma ligação. Ó. Então esse carbono aqui, ele ligou com esse hidrogênio, com esse e com esse. Então dá 3. Com esse carbono da frente, 4. Esse carbono aqui ligou com 1, 2, ligou com o carbono anterior, tá aí o posterior, então 4. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui ligou com 2 aqui no oxigênio.
Lembrando que o oxigênio só faz duas ligações, hidrogênio uma, duas, três, quatro, tá? Então está provado para vocês que o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz quatro ligações entre si ou com outros elementos, formando-se cadeias. Como pode-se observar, o carbono completa a sua valência, ou seja, sua valência e suas ligações, ou seja, completa as quatro ligações. Característica dos átomos de carbono em uma cadeia. Nós temos carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Só até quaternário. O que significa isso? Primário, um carbono liga apenas outro átomo de carbono. Carbono secundário, um carbono liga dois átomos de carbono. Terciário, liga a 3. Quaternário, liga a 4. Como que é isso? Aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui. Olha aqui. Esse carbono aqui é primário, ó. Esse carbono aqui ligou só a esse. E esse aqui ligou só a esse. Ah, mas ele está ligando com hidrogênio. Com hidrogênio não conta. Para mim classificar em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, é só as ligações que o carbono faz entre si, entre os carbonos. Olha esse carbono aqui. Ele ligou com esse aqui. Então ele não ligou com esse, ele não tem nada a ver com o que está lá no fim, ele ligou com esse, ó. Então ligou a um carbono primário. Esse aqui ligou a esse aqui primário. E esse central aqui, ó, ele era secundário, porque ele ligou a esse e ligou a esse. Então ele ligou a dois carbonos, então ele é secundário. O hidrogênio não conta. Ah, o que é isso? H3C. Essa é outra representação de formação de cadeia. Pode ser assim, ou que a gente tinha visto anteriormente aqui, ó. Ó, esse carbono aqui ligou 1, 2, 3 hidrogênio. Pode ser representado lá, CH3, ó. Como está aqui. CH3 significou que ele ligou com 3 hidrogênio e ligou com um carbono aqui. Esse carbono aqui ligou com esse aqui uma, ligou com esse aqui duas, então ele precisa fazer ligação com dois hidrogênios. Olha o secundário, é o central, porque ele ligou a esse carbono aqui e ligou a esse aqui. Então ele fez duas ligações com carbonos. Então secundário. Olha esse aqui que eu circulei de vermelho, que ele é o terciário. Ele ligou a esse e ligou a esse carbono. Então ele fez três ligações entre carbonos. Ah, os hidrogênios não conta, é só entre carbonos. Então ele é terciário. Esse aqui é primário, esse aqui também é primário, esse aqui é primário, ó, que só ligou a esse. Olha o quaternário. Esse ligou a esse carbono aqui, ligou a esse e ligou a esse. Então está classificado. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Nós vimos que o carbono faz simples, dupla e tripla ligações. E eles podem ser primário, secundário, terciário e quaternário numa cadeia. Depende a quantidade de elementos, depende a quantidade de carbonos que um carbono está ligando. Então esse aqui está ligando a 4 outros carbonos. Repetindo, outro elemento, hidrogênio, oxigênio, não conta. Só ligações que ele faz entre si, entre os elementos de carbono. Tipos de cadeia orgânica. Nós temos cadeia aberta, tá? Nós estamos classificando aqui, ó, cadeia aberta. Ó, ele não vai fechar, formando um círculo igual aqui, é cadeia fechada, ó. Não, aqui é cadeia aberta. Ou acíclica. E cadeia fechada ou cíclica, aquele fechando a cadeia, ó. Tá? Aqui, ó. Quando aparecer assim, significa que cada extremidade aqui tem um carbono. Tipo de cadeia, então nós temos aqui, ó, cadeia normal, vocês viram lá em cima que é aberta e fechada. Também nós temos a cadeia normal. O que é normal? Olha aqui, ela é só em linha reta, ela é aberta e normal. E nesse caso aqui a ramificada. Entre
Aqui, ó, carbono, ligou a carbono, ligou a carbono. E aqui esse ligou a outro carbono. Só é ramificada quando eu ligo a outro carbono aqui. Se descer aqui um oxigênio, ela não é ramificada, tá? Igual aqui, ó. Veio carbono, carbono, desceu aqui com oxigênio, esse oxigênio ligou hidrogênio. Lembrando que o oxigênio faz duas ligações, uma com esse carbono e uma com hidrogênio. Não precisa pôr risquinho, só basta o hidrogênio juntar aqui e ligou. Nesse caso aqui ela não é ramificada, porque aqui não é carbono. Se fosse carbono aqui seria ramificado. Ó. Essa cadeia ao lado não é ramificada, ela é aberta. Pois a nomenclatura para as cadeias ramificadas só serve para carbonos. E aqui não é carbono. Seguindo. Tipos de cadeia orgânica. Nós temos também quanto ao tipo de ligação. Nós vimos lá quanto ao tipo de cadeia, né? Se ela é aberta, fechada, quanto ao tipo de cadeia. Agora, quanto ao tipo de ligação, ela pode ser saturada ou insaturada. Quem que vai saturar uma cadeia? É as ligações. Quando eu só tenho ligações simples aqui entre carbonos, ela é saturada. Quando ela tem uma ligação dupla ou até tripla entre carbonos, ela é insaturada. Que vai fazer a identificação saturada e insaturada é as ligações entre os carbonos, esses tracinhos. Tá? Só ligações simples entre os carbonos, saturada. Se aparecer uma dupla que seja ou uma tripla, insaturada. Olha, a cadeia ao lado não é insaturada. Por que ela não é insaturada essa aqui? Porque esse elemento aqui, ó, essa dupla ligação, não está entre carbonos. Ela está fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Se ela tivesse aqui entre carbonos, ela seria saturada. A gente tem que entender bem isso aí, tá? É uma química fácil, mas é cheia de regra, se tornando difícil para quem não entender. Tipos de cadeia orgânica, nós temos também homogênea e heterogênea. Qual que é o significado de homogênea? Então, é quanto à nomenclatura dos átomos. Olha aqui, quando eu só tenho carbono, uma cadeia que só tem carbono ligando com carbono. Lembrando que o hidrogênio que aparecer não vai contar, tá? Só carbono aqui, hein? Carbono, 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 carbono. Professor, mas você falou que ele faz 4 ligações? Faz, mas depois ele vai representar. Agora eu não estou na hora de representar aqui, só estou mostrando isso aqui. Então aqui, ó, se ele só tem carbono no meio entre eles, então ele é homogêneo. Olha nesse caso aqui, ó, entrou um oxigênio no meio da cadeia carbônica. Aí ela se torna heterogênea. Olha esse outro elemento aqui, ó, entrou um nitrogênio no meio da cadeia carbônica, então ela é heterogênea. Porque entrou o heteroátomo. Hétero, diferente. É o diferente de carbono. Então, o oxigênio aqui, nesse caso aqui, o nitrogênio entrou aqui no meio da cadeia, se tornando, deixando ela virar uma cadeia heterogênea. Nesse caso aqui, ó, não é. Porque tem que ser entre os carbonos. Tá? Ele está dando um exemplo da homogênea, heterogênea e um caso para a gente identificar que nesse caso aqui ela não é heterogênea. Porque esse oxigênio está fora da cadeia, ela não está entre os carbonos. Existem também as cadeias cíclicas. Cíclicas significa cadeias fechadas. Tá? É uma das mais importantes, se denomina núcleo ou anel. Anel benzênico. O nome disso aqui é um anel benzênico. Ah, isso aqui, ó, significa isso aqui. A gente vai ver muito só assim. Mas eu sei que é uma cadeia carbônica, eu sei que cada extremidade aqui tem um carbono. Ó. Carbono, 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 carbono e carbono. Aí é só contar as ligações. Ó. É sempre assim, ó. Uma dupla e uma simples. Uma dupla e uma simples. E uma dupla. E ele faz 4 ligações. O resto a gente ia completar com hidrogênio. E esse aqui ligou 3 vezes. Ó. 2 aqui e 1 aqui. Entraria um hidrogênio aqui. Aqui também, 3 entraria um hidrogênio. Aqui 3 entraria um hidrogênio, aqui 3 um hidrogênio e assim por diante.
Então, os tipos de cadeia orgânica, né? Compostos aromáticos. Ó, esse aqui não é um anel. Ó, olha aqui, que aqui tem carbono, carbono. Esse anel aromático aqui ligou a outro anel aromático. E assim por diante. Tá? Só lembrando que cada anel aromático ou anel benzênico é uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, sempre, tá? Olha aqui, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, ou aqui, ó, esse aqui ele fez uma ramificação aqui, tá? Então tá aí explicado o conteúdo que vocês já na aula anterior passou para o caderno, aí eu entrei com a minha explicação. Eu vou jogar um vídeo do YouTube também para explicar isso aí e após atividades.